Olá, se você é uma das pessoas que ficou com dúvidas a respeito da fiscalização da NR5 após as mudanças recentes da norma, então você está no lugar certo. O Sistema Escudo decidiu acabar com as dúvidas de uma vez por todas e foi direto à fonte, já que os especialistas não conseguiram chegar a um consenso sobre a carga horária e a modalidade dos treinamentos da CIPA. Dessa forma, contatamos a Superintendência Regional do Trabalho de Santa Catarina e eles nos passaram uma declaração exclusiva a respeito da interpretação da NR5. Vale lembrar que mesmo que a interpretação da norma tenha vindo do governo estadual de Santa Catarina, ela vale para todo o país. Afinal de contas, a NR5 é uma norma federal. Portanto, não existe variação na interpretação dela entre os estados. Pronto para ver o que essas informações exclusivas têm a dizer? Então vamos lá! Primeira pergunta que fizemos. Os estabelecimentos de grau de risco 2, 3 e 4 podem ou não podem realizar o treinamento integralmente na modalidade de ensino à distância? E se caso sim, qual deverá ser a carga horária mínima do treinamento de cada um? Resposta que recebemos. De acordo com o item 5.7 da NR5, que fala dos treinamentos e seus subitens, cada estabelecimento tem uma carga horária mínima obrigatória. São elas 8 horas para empresas de grau de risco 1, 12 para empresas de grau de risco 2, 16 para empresas de grau de risco 3 e 20 para empresas de grau de risco 4. Com a atualização da NR5, as empresas de grau de risco 2, 3 e 4 podem optar por treinamentos presenciais conforme a carga horária, que falamos anteriormente, ou semipresenciais. Neste último caso, as empresas terão que cumprir uma carga horária mínima obrigatória para a parte presencial dos treinamentos. Essa carga horária mínima para treinamentos semipresenciais é de 4 horas presenciais para empresas de grau de risco 2 e 8 horas para empresas de grau de risco 3 e 4. Segunda pergunta. Estes mesmos estabelecimentos podem realizar o treinamento na modalidade semipresencial? Caso sim, qual é a carga horária mínima exigida para a etapa à distância e qual a carga horária mínima exigida para a etapa presencial? Resposta que recebemos: sim, como mencionamos há pouco, eles podem fazer treinamentos semipresenciais e cada empresa possui um número de horas permitido para a modalidade à distância. Para empresas de grau de risco 1, que podem optar por treinamentos 100% EAD, sua carga horária mínima é de 8 horas, podendo alocar até 8 horas para a modalidade à distância. Já as empresas de grau de risco 2, que devem ter uma carga horária total de 12 horas, podem alocar 8 horas para a modalidade EAD. As empresas de grau de risco 3, que têm carga horária de 16 horas totais, podem alocar 8 horas dessas horas para a modalidade EAD. Já as empresas de grau de risco 4, que devem ter uma carga horária de 20 horas totais, podem alocar até 12 horas para a modalidade EAD. Terceira pergunta, o conteúdo programático deverá mudar de acordo com o grau de risco e a carga horária do treinamento? Por quê? Resposta recebida, não. Independente da carga horária, os treinamentos devem contemplar, no mínimo, o estabelecido no item 5.7.2 da NR5. Quarta questão. Caso o treinamento seja realizado integralmente na modalidade presencial, qual deverá ser a carga horária mínima exigida para grau de risco 2, 3 e 4? Resposta que recebemos. Conforme estabelece a NR5 no item 5.7 sobre treinamento e seus subitens, a carga horária mínima do treinamento para os membros da CIPA é 8 horas para empresas de grau de risco 1, 12 para empresas de grau de risco 2, 16 para empresas de grau de risco 3 e 20 para empresas de grau de risco 4. Quinta pergunta. Referente ao item 5.8.4 e 5.7.4.3 da norma, qual deverá ser a carga horária do treinamento do representante nomeado da NR5 de uma prestadora de serviço contratada? E se o treinamento do representante nomeado da NR5 for realizado na modalidade semipresencial, qual deverá ser a carga horária da etapa EAD e da etapa presencial? O conteúdo do treinamento do representante nomeado da NR5 deverá ser o mesmo do treinamento da CIPA, descrito no item 5.7.2 da norma, independente da carga horária?
Bem, vamos lá, são várias dúvidas. De acordo com o item 5.8.4 da NR5, o representante nomeado das organizações contratadas para a prestação de serviço deve participar do treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. Então, a carga horária do treinamento do representante nomeado deve seguir a carga horária da contratante. Por exemplo, se a empresa contratante é grau de risco 2, ele vai fazer o treinamento conforme destinado aos estabelecimentos de grau de risco 2, seguindo a carga horária que explicamos no início deste vídeo. O mesmo vale para o caso do treinamento, se for feito de maneira semipresencial. Quanto ao conteúdo do treinamento do representante nomeado NR5, ele deve ser o mesmo, descrito no item 5.7.2. Por fim, vale lembrar que além do determinado na NR5 a respeito dos treinamentos, também é importante ler a NR1 para conhecimento das diretrizes e requisitos mínimos estabelecidos pela norma geral. Com essas respostas, a nova NR5 ela permite, então, treinamentos da modalidade EAD e semipresenciais. Inclusive, as empresas de grau de risco 1 podem fazer os treinamentos de forma 100% online. O único requisito é que elas sigam as diretrizes da norma, conforme explicamos neste vídeo. Esperamos que este conteúdo te ajude com as suas dúvidas. E já sabe, né? Se precisar de ajuda, é só chamar o Sistema Escudo.